Boa noite, igreja. Vamos começar? Vamos. Peguem suas Bíblias, Salmo 54. Salmos 54 diz assim: Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica. Pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os, como prometeste. Oferecei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois me livrastes de minhas aflições e me ajudas a vencer meus inimigos. Nesse salmo aqui, Davi estava fugindo, de Saul. E foi traído pelo seu próprio povo. Então, talvez alguém aqui que esteja presente ou assistindo possa ter chego até aqui hoje com a sensação de estar sendo perseguido, injustiçado. Muitas vezes a gente deposita nossa confiança em pessoas, mas o único que pode nos salvar é Deus. Deus tem o controle sobre nossas vidas, só Ele pode nos perdoar e pode nos acalmar. Então, vamos acalmar nosso coração e confiar nossa vida a Deus, a todos os momentos e em todos os dias. Vamos orar agora a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso, que está seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Senhor. Agora vamos louvar. Boa noite, meus amados irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. É um privilégio podermos mais uma vez estarmos cultuando, louvando o Senhor em comunhão com nossos irmãos. E que a gente possa compreender o poder da palavra de Deus, do quanto ela transforma as nossas vidas e que somos dependentes dessa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe
próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como até o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me ama. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso
Jesus, não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
Prosseguimos na exposição de Romanos, esse tratado teológico que direciona uma vida. Nós vimos no primeiro capítulo a justificação somente pela fé. Quando nós compreendermos essa justificação, nós compreenderemos também tudo aquilo que gera dentro do nosso coração. O mais difícil é compreender o que a fé gera em nós. Nós, por vezes, tentamos manipular a nossa fé. Nós tentamos aparentar ser algo. Isso é completamente plausível por uma natureza humana caída. Todos nós tentamos ser algo. Observe que nós usamos roupas que nós não podemos usar para agradar pessoas que não estão nem aí para a gente. Compramos carros, bens, tudo para não simplesmente saciar nosso desejo interior, mas para mostrar para alguém. Então é o ser humano sempre tentando mostrar algo. Dentro do nosso ambiente, é natural também aparentarmos algo. Mas a questão é quem eu sou por trás das minhas aparências. Porque nós servimos um Deus que sonda nosso coração, que sabe quem nós somos, que de fato examina cada centímetro e milésimo de espaço da nossa existência. Cada segundo é prescrutado por Deus. Imagine que nós não poderemos nos esconder dele. Ele sabe quem de fato foi regenerado e quem não foi. Ocorre que aqui a gente não sabe quem foi e quem não foi. Nós tratamos todos como se fossem, porque nós temos consciência de quem nós somos. Nós vamos entender um pouquinho mais ao longo dos versos que estão sendo explicados agora, toda essa natureza humana pecadora e o que acontece quando esse espírito subjuga todo esse pecado dentro de nós. O que ocorre? O pecado ainda reina, não reina? Como que é um homem que nasceu de novo? Quando eu digo homem, entendam-se seres humanos. Como que é um ser humano que nasceu de novo? Para onde vão as suas inclinações? O que é um homem nascer de novo? Essas questões, ele sistematiza, destrinchando etapa por etapa, e um assunto constantemente trazido à tona pelo Paulo, para que possamos compreender a essência da fé cristã. Por quê? Por darmos muita ênfase à soberania de Deus, nós acreditamos muito, de maneira equivocada, que até mesmo nossos pecados estão sob o decreto de Deus, quando, na verdade, os nossos erros são nossas responsabilidades, e se trata de uma permissão de Deus, porque Ele não pode causar o mal. Então, o homem se torna completamente responsável pelo pecado, mas Deus tinha plena consciência disso, e agora nos direciona a uma vida completamente distinta. Ele vai falar acerca do pecado, onde reinou o pecado, superabunda a graça. Por quê? A graça agora vai subjugar este pecado, do qual nós vamos conhecer um pouquinho melhor, embora já conheçamos muito bem o que é o pecado e o que ele faz, nós vamos ver agora de uma maneira um pouco mais ampla, tratando de tudo isso. Vamos então ao capítulo de número 6. Vamos fazer a exposição hoje do verso 5 ao 11. Convido vocês à leitura das Sagradas Escrituras, do texto do qual será exposto. Romanos, capítulo 6, do verso 5 ao 11. A palavra do Senhor diz: uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Senhor, que possamos nos considerar
vivos em Cristo Jesus e mortos para o pecado. Nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que venhamos a compreender a profundidade das Suas palavras. Senhor, nós não cremos que mediante a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, podemos chegar a conclusões exatas e precisas. Nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Portanto, nós clamamos que o Teu Santo Espírito possa agir em nosso coração, iluminando as densas trevas, direcionando nosso pensamento para que possamos ser subjugados a toda a Sua vontade. Nós entendemos, Pai, que a Tua regeneração parte única e exclusivamente da Tua soberana vontade, porque aprove ao Senhor nos salvar antes que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. No entanto, nos capacite também, Pai, a executarmos a Tua gloriosa obra, pois cremos, Pai, que podemos resistir agora ao pecado. Que a Sua palavra penetre o mais duro dos corações e abra os ouvidos para que eles possam escutar e reluzir isso no seu interior. Nós clamamos, porque somente Seu Espírito pode fazer isso. Nós oramos, mediados pelo Seu Filho, aquele, Pai, do qual foi o sacrifício expiatório, o sacrifício da cruz do Calvário, do qual carregou a pena que deveria recair sobre nós. Em nome dele, nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos. Todos nós dissemos amém. Amém. Podem sentar. Então, nós continuamos toda essa exposição, onde nós já vimos a universalidade do pecado, nós já abordamos a natureza da justificação em Cristo Jesus e apontamos a diferença entre Adão e Cristo. E agora ele começa a dar mais ênfase para os homens que estão em Cristo. O homem que está em Cristo vive no pecado? E aí? O homem que está em Cristo vive no pecado? Sim ou não? Ele peca, mas não vive no pecado. Essa distinção é de extrema importância. Por quê? Antes ele era o quê? Escravo do pecado. O que é escravo do pecado? Quando ocorre a queda do homem em Gênesis 3, você vai ver que o homem ali antes poderia agir conforme a sua vontade. No entanto, quando ele cai, a sua vontade é subjugada e se torna escravo do pecado. Então, todos os descendentes de Adão, infalivelmente, pecam até que sejam regenerados pelo Espírito Santo e agora possam resistir ao pecado. Tudo que o homem faz é inclinado para a sua natureza. Um homem sem ser transformado. Então, o homem é livre para agir? Sim, ele age conforme a sua própria natureza. Então, ele vai agir sob o domínio do pecado. Então, tudo que ele vai fazer está corrompido pelo pecado. Tudo que ele faz é manchado pelo pecado. Então, ele é livre. Sim, para fazer o mal. Ele consegue fazer o bem? Consegue? Do ponto de vista de Deus, não. Do ponto de vista humano, nós podemos olhar pessoas que não foram regeneradas e olhar e falarmos, nossa, que atitude boa. Mas isso do ponto de vista humano. Da mesma forma que olharmos para pessoas regeneradas, nós também poderemos olhar e glorificarmos a Deus por conta de atitudes, mas ainda assim essa pessoa que foi regenerada pode ter interesses malignos dentro do coração. Vai chegar uma pessoa bem vestida, eu vou tratar aquela pessoa de maneira aparentemente melhor do que outra pessoa, e você fala, não foi por isso não. Daí você fala assim, será que não foi? Ou se não, você vê eu tratando uma pessoa que está menos favorecida, muito bem. Daí vocês falam, nossa, que bonitinho, ele não tratou a pessoa que chegou toda bonitinha, ele tratou bem ali. Só que daí eu estou tratando bem essa daqui, porque eu falo assim, eu vou tratar bem essas pessoas, porque daí as outras pessoas vão ver, e vão ver como eu sou uma boa pessoa. Mas meu desejo não é tratar bem ela. Quem vai sondar meu coração para saber se eu estou fazendo isso? Ninguém, é só Deus. Então, em última instância, o único que avalia os nossos comportamentos é Deus. Mas nós sabemos que um homem que não foi regenerado, ele não consegue agir de maneira condizente com a vontade de Deus. Somente após essa regeneração, quando Cristo chama que ele é transformado e agora ele pode agir segundo a vontade de Deus. Mas como que ele age segundo a vontade de Deus? Agora Deus transforma seu coração e ele pode resistir ao pecado. Isso não significa que ele não peque mais, mas não significa também que ele peque a todo instante. Embora nós pequemos por palavras, pensamentos e ações,
Se você vive constante pecado, você não nasceu de novo. O pecado é um acidente de percurso. O pecado é algo do qual agora nos constrange. O pecado não é mais o nosso escravo, não é mais nosso senhor. Antes o homem vivia conforme seus próprios desejos. Agora nós reprimimos nossos desejos malignos. Porque todos ainda, com certeza, têm o desejo maligno ainda. Ou tem alguém que não tem um desejo que fala assim, esse desejo é impuro. Tem alguém? Ainda bem, eu não vou perguntar qual que é o desejo impuro para não trazer complicações. Mas todos já admitiram que têm os desejos impuros. E esses desejos devem ser subjugados pelo Espírito de Deus, que atua em nós. Nós não podemos atribuir os nossos méritos em resistir a isso, porque nós cremos que só podemos resistir porque o Espírito Santo está em nós e agora ele nos conduz a uma vida diferente e distinta. Todos nós queríamos fazer as mesmas coisas que fizemos um dia. Em algum momento você vai olhar e você se deliciou no pecado, mas agora sabendo a consequência do pecado, onde você se deliciava, você chora, você lamenta. Até mesmo contar os feitos é vergonhoso. Hoje estava treinando, depois do treino de jiu-jitsu, estava conversando com os meninos tudo mais novo que a idade das minhas filhas. Daí eles estavam conversando sobre alguns assuntos, daí o menino lá conhece mais ou menos a Cristo, e eu estava conversando com ele acerca das malignidades do passado. Ele perguntando, não, mas como que é isso? Você tem outra filha? Eu falei, não, eu tenho uma filha já quase da sua idade. Não, mas é dessa mulher? Não, é de outra. Daí até explicar todo o rolo, até chegar onde está, fala assim, você não precisa passar por esse caminho. Esses feitos são horríveis, esses feitos são destrutivos. Se você não planejar, não conhecer a verdade, você vai continuar semeando no solo que só vai nascer ervas daninhas. Você só vai manifestar frutos de podridão. Até que você compreenda isso, você vai continuar praticando os mesmos atos. Então, ao mesmo tempo que eu conto, relembro o que eu faço ou o que eu fiz, isso começa a gerar constrangimento no coração. Será que esses fatos aqui devem glorificar a Deus também ou não? Glorificam quando o homem é transformado e você vê uma vida transformada. Você vê que ele comenta acerca do que ele viveu, mas ele não está naquele lugar. Então nós temos que tomar muito cuidado também com nossos testemunhos, porque às vezes nossos testemunhos podem ser mais exemplos de superação de nossa própria vida do que realmente glorificar a Deus. Naturalmente. Porque às vezes para um homem ver filho de outras mulheres, fala assim, nossa, que legal, você teve várias mulheres, mas não sabe o quanto é destrutivo isso. Aí até explicar para eles que você se deita com uma pessoa, você se torna um com ela, que a união de um homem é mediante uma relação. E se você se deita com uma pessoa que já teve relação com outra pessoa, e essa pessoa teve relação com outra pessoa, ainda que tenha sido só uma, e essa outra uma pessoa teve relação com 10, e essas 10 é um crescimento exponencial. Então imagina quantos existem dentro de nós. E isso tudo vai nos escravizando, até que sejamos libertos pelo Espírito, isso daí não nos aprisione mais. Mas então nós temos que olhar com muita atenção para tudo, porque os feitos do pecado ainda podem estar completamente vivos dentro de nós. Nós temos que vigiar a todo instante. Não é porque nós estamos agora numa igreja, reunidos, cultuando o Senhor numa terça-feira, onde teve greve, onde quebrou o trem, acontece um monte de coisa. Não é por isso que você está livre disso. Você está aqui justamente porque você tem que ouvir sobre essa palavra para que você se torne vigilante e possa glorificar o nome de Deus. Eterna vigilância contra esse pecado. Às vezes nós olhamos e podemos até cometer o equívoco, porque por vezes quando a gente exalta muito essa questão de reconhecermos que somos pecadores, mas nós não poderemos olhar como homens que pecamos a todo instante. Se nós pecamos a todo instante em palavras, pensamentos e ações, nós somos não regenerados. Mas se nós somos regenerados, os pecados não mais fazem parte da nossa vida, mas são verdadeiros acidentes que nós nos arrependemos e pedimos para que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, porque sozinho também nós não conseguiríamos vencer o pecado. Mas nós temos nossa responsabilidade para com o pecado. Nós abordamos nos sermões passados,
lemos as instruções para as novas vidas, que são mencionadas em 1 Pedro, nós olhamos também em Colossenses, mas vocês também vão ter referências a isso a Gálatas, em Efésios também vamos ter menções acerca disso, de como que é uma vida regenerada por Deus. Mas isso, ainda que não tivesse Bíblia acessível, vocês escutassem acerca de um chamado, vocês poderiam já pressupor o que são os valores que são considerados bons. Um homem, se não tivesse acesso às Sagradas Escrituras, ele poderia ainda assim reconhecer o que é bom? Não que não existisse, mas que ele não tivesse acesso. Qualquer lugar, as pessoas sabem o que é bom ou ruim. Qualquer ser humano sabe. Isso daí já está inerente em nós, porque essa lei foi gravada em todo ser, ainda que seja para apontar o seu pecado. Você vai chegar, um homem que não tem nenhum valor, um ser humano que não tem nenhum princípio de valor, ele vai ver que agredir uma criança está fora do padrão. Um homem ter uma relação com um bebê de 10 meses é completamente impertinente para qualquer espécie. Então, o que faz isso? É um comportamento moral de uma sociedade ou algo intrínseco ao homem? Quantos já fizeram coisas erradas antes de Cristo e por alguma razão o coração se fecha e fala assim, por que eu fiz isso? Sem ninguém falar que era errado. Quantas vezes já aconteceu isso? Ou se aconteceu, se não aconteceu também é algo para investigarmos nas nossas vidas. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, por vezes, ele quer maquiar até mesmo essas dores nossas. E como nós maquiamos o pecado com outro pecado. Isso é o mais comum. Eu fiz o pecado, eu vou fazer outro pecado. Eu matei, mas agora eu tenho que ocultar o cadáver. Eu ocultei o cadáver, mas agora eu tenho que matar a testemunha. Então, é um ciclo completamente vicioso. Eu menti, agora eu tenho que apagar a conversa do WhatsApp. Eu apaguei a conversa do WhatsApp, agora eu tenho que apagar o telefone. Agora eu tenho que jogar o telefone fora. Agora eu tenho que apagar o histórico de navegação. Porque um está ligado no celular e outro no computador. Na hora que você vai ver, irmão, o pecado é destrutivo. O pecado deixa as marcas. Mas a maior marca que deixa dentro do nosso coração. Só de falar de pecado, os pecados parece que começam uma ebulição e começa a borbulhar. E fala assim, lembra aquele dia, lembra aquele dia. Mas isso nós temos que lembrar, que estamos em Cristo Jesus e nós não somos mais escravos do pecado, e muito menos dessa condenação. Porque muitas vezes o pecado vem para nos condenar, apontar o quanto nós éramos errados e que somos indignos de merecermos a graça de Deus. Embora sejamos indignos, nós recebemos a graça de Deus por graça, não por méritos. Então, isso tudo nos fará enxergar as coisas de maneira completamente diferente à luz desse texto. Nós começamos esses primeiros versos, ele começa a falar, então, nós devemos continuar pecando, já que renascemos? Então já foi perdoado nossos pecados, a gente pode viver de qualquer jeito? Eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Cristo já me comprou e nada pode me separar desse amor. Então eu posso viver de qualquer jeito? Óbvio que não. Naturalmente nós temos que agora caminhar por gratidão e andarmos conforme Ele estabelece na palavra para que possamos viver para a glória dEle. Nossa vida glorifica o nome de Deus. Qual é o fim do homem? É a primeira pergunta do catecismo de Westminster. Qual que é o fim do homem? Não é a morte. O fim do homem é glorificar a Deus. Por isso que é muito importante, às vezes, também pegarmos esses textos e mergulharmos nesses catecismos. Catecismo significa ensino. Nós temos que pegar e mergulhar nisso daí, porque vão dar-lhe respostas que são óbvias, mas que nossa cabeça está tão alienada que nós não conseguimos pensar. Nós sabemos que nós temos que glorificar a Deus, mas na hora que fala o fim, você pensa em milhares de coisas. Você fala assim, o fim do homem é a morte. De repente você está com isso e fala assim, o fim do homem é a morte, mas o fim do homem para o cristão também não é a morte. O fim do homem, então, é glorificar a Deus na vida e na morte. Então, enxergar essas questões vai fazer com que você tenha uma compreensão ainda maior do que é as Sagradas Escrituras e tudo aquilo que representa. Lembre-se que as Sagradas Escrituras não foram dadas para a gente chegar aqui e entrar num ambiente de êxtase e falar, Deus,
oh Jesus, e ficarmos... Não, era para absorvermos mediante a iluminação do Santo Espírito e podermos aplicar em nossas vidas. E já começar a ser aplicada no banco. Onde nossos desejos são subjugados, onde essas palavras vão encaixando com os aspectos das nossas vidas. E fala assim, nossa, eu errei ali. Agora estou colhendo frutos daquilo que eu escolhi do passado. Por ter sido negligente ali, agora eu colho isso. E você não fica mais se lamentando. Você pega... O que eu faço com isso agora? Você não fica mais preso. Porque muitas vezes o mundo está preso às consequências dos seus atos. E eles se lamentam. Nós não nos lamentamos no sentido de ficarmos parados. Nós agora agimos. Da mesma forma que ocorre a regeneração. Agora nós agimos por intermédio daquilo que o Espírito fez em nós. Capacitados por Ele, agora nós andamos nesse processo de santificação. É um processo de santificação. Alguém é santo aqui? Ninguém vai ser 100% santo. Mas algum é um miserável que tem vivido dessa forma? Espero que não. Miserável vivendo completamente distante do Senhor? Espero que não. E se esteja, que você se arrependa agora e enxergue que você é uma nova criatura. Eu não estou falando para pessoas que não confessaram Cristo. Estou falando para pessoas que agora já sabem, vocês estão caminhando para passos maiores. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Então, enxergar essa realidade fará com que você viva de maneira diferente. Enxergar que o homem antes de Cristo é completamente tomado pelo pecado e não pode agir sem ser escravizado pelo pecado, agora vai vir um contraste com o homem em Cristo, do qual agora o pecado não o domina. Agora você pode vencer o pecado, mas não por conta da sua força, mas sim por conta do Espírito que te direciona. Eu gostaria de ler os primeiros versos novamente, para que vocês vejam também a ênfase de quanto aborda essa palavra que é muito forte, a palavra morte. Olha ali, ou melhor, e muito tem, no capítulo 5 também menciona por diversas vezes a palavra morte. E a morte é o centro de tudo. Olha no capítulo 6, no verso 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Olha que interessante. Quando fala de morte, não fala de uma morte meramente física. Por vezes nós associamos a morte somente como questão física. Quando nós lemos, mas nós associamos em diversas outras etapas da nossa vida milhares de outros tipos de morte. Nós já viramos e falamos assim, essa pessoa para mim morreu. Quem nunca falou isso? Mas ela estava morta? Não, ela estava viva. Esse assunto morreu. Mas morreu aonde? Não morreu, porque quando você fala morreu, esse assunto ainda está ali, mas você não quer mexer nele. Então, a palavra morte é muito abrangente. Ela pode significar milhares de coisas. Cristo morreu. Por que ele morreu? Cristo poderia morrer? Não. Porque ele é Deus. Ele veio vencer a morte, o poder da morte. O poder da morte dos mínimos detalhes. Dos mínimos detalhes, seja essa morte de outra pessoa que você fala que morreu, que tem que ser perdoado, que tem que trabalhar o perdão, seja as mínimas questões da morte, ela vai responder. Mas aqui ele está abordando justamente a morte do homem para o pecado, renascendo em Cristo. Enxergar por essa perspectiva talvez fará com que você tenha uma visão um pouco mais abrangente. No verso 4 ele continua dizendo: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com... Nós morremos no batismo? Naturalmente não, mas espiritualmente é como se morrêssemos. Aqueles que são batizados na idade do qual professam uma razão, eles confessam que morreram. E normalmente enxergam que não morreram tão bem assim. Nós achamos que estávamos mortos para o pecado, daí a gente vê, vai amanhã, fez as paradas milhares de vezes e vai de novo. Volta o tão arrependido. Ah, me arrependo. Aí depois não, me arrependo. Isso é vida ou isso é morte? Então é muito complexo. Não é tão simples, não é uma matemática exata.
A Bíblia, por si só, te leva a milhares de pensamentos filosóficos, de pensamentos mesmo. E esses pensamentos não devem emanar simplesmente daquele que vos fala, mas devem emanar do próprio Espírito falando aos nossos corações por intermédio das Sagradas Escrituras. Quando vocês lerem essas questões que estão aqui, você deve refletir acerca disso. Eu fui batizado, mas eu fui batizado por quê? Eu reconheço que morri junto com Cristo. Se eu morri junto com Cristo, o que acontece? O que está manifestando vida na minha vida? É a vida de Cristo ou a vida de pecado? Uma vida de pecado que simboliza morte. Olha que louco. É muito complexo explicar o cristianismo para os outros. É muito complexo explicar que se você morreu, sepultado em Cristo agora, a morte não vai te vencer. Ainda que você morra, você viverá. Como você explica isso para o mundo? Ele só conhece a morte natural. Ele não conhece a morte das suas ações. O pecado que gera morte. O pecado nosso gera morte. Só em nós? Não, maldita é a terra, por sua causa foi dito Adão. Da mesma forma, os nossos pecados amaldiçoam a terra. A terra você pode olhar como a terra ou a terra do mundo, porque um pecado aqui reflete aqui. O pecado do seu pai refletiu em você. O pecado do seu avô refletiu em você. O seu pecado refletiu no seu vizinho. O meu pecado refletiu lá no Japão. Como? Vocês já viram o efeito borboleta? Já viram? É mais ou menos essa a realidade. O mundo está intimamente ligado, porque por intermédio de um único homem, ele redimiu todo esse cosmos. Então, o pecado, ainda que nós possamos ver a atuação dele de maneira muito abrangente, nós não nos desesperamos, porque mesmo em meio ao pecado existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós não estamos atribuindo a um homem uma completa liberdade, mas um Deus do qual subjuga todas as coisas. E aqueles que agora foram batizados, eles fazem parte dessa engrenagem que manifesta o corpo de Cristo para a reconstrução do caos. Você já tinha consciência que você é instrumento de Deus para a reconstrução do caos? Seja em você ou seja no outro. A mão que roubava agora abençoa. A boca que amaldiçoava agora profere palavras de paz. As mãos que violentavam agora acariciam. Os pés que caminhavam rumo ao pecado agora aceleram fugindo dele. Essa é a natureza humana sendo subjugada pelo Espírito de Cristo. Uma transformação completa, que é muito bem simbolizada através dessa questão do batismo. Mas ele continua dizendo ainda, no verso 4, na segunda parte, agora nós também podemos viver uma vida nova, ou melhor, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. A segunda parte diz, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. É uma nova vida. É uma nova vida. E o mundo fica gritando, agora você é cristão, é uma nova vida, né? E olha aí tudo que você fez. Se é mulher, fala que foi ali na igreja agora zerar quilometragem. Verdade. Essa é a mais pura realidade, tá? É a mais pura realidade. Com o homem não tem tanto esse cargo, tá? Esse peso. Mas você vê uma mulher, minha mulher postou o vídeo de onde ela trabalhava, do que tinha acontecido, e as pessoas colocavam isso daí, agora vira cristã, zera a quilometragem, como se isso daí fosse uma realidade, porque eles não entendem o que é morrer e nascer de novo. Agora o homem também tem esse julgamento, mas não tanto pejorativo quanto o da mulher. Do homem, nós damos um voto de confiança. Mas para a mulher já tem isso daí de maneira muito mais difícil. E só pelo Espírito para sermos sustentados em meio a essas dificuldades. Mas existe uma nova vida em Cristo Jesus, isso daí não é destinado a homem e mulher, é a toda criatura. Existe uma nova vida em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, clame a Ele. Senhor, me pegue, me junte a Ti, Pai, de maneira que eu não possa me apartar.
de maneira do qual eu não possa ser separado de ti. E é uma obra sobrenatural que não é dada meramente por uma vontade humana, mas essa própria vontade humana, esse despertar provém desse espírito que te chama a um relacionamento de intimidade. Alguns, como eu já mencionei, acontece esse negócio, puf, do nada, para nós, mas para aquela pessoa ali ocorre uma mudança. Para outros é uma mudança gradativa. O cara mentia, roubava, traficava, adulterava, daí ele para de... Mentir é o por último, né? Porque a mentira faz muito parte de tudo. Daí ele para de adulterar. Daí ele para de traficar, para de roubar. E vai ocorrendo essa santificação. É um processo que nós não temos como mensurar, infelizmente. Mas nós somos exortados a todo instante a vivermos em santidade, a vivermos de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, porque agora existe uma nova vida. Ele está falando sobre tudo isso, tentando retratar a nós essa importância de enxergarmos essa nova vida. Continua dizendo no verso 5. Ele começa a tratar ainda desse assunto, só que de maneira mais abrangente. No verso 5 já diz: uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Ele está abordando aqui a realidade não somente do futuro, mas também a realidade de nossa nova vida. Ele traz uma abrangência para essa nova vida. Você morreu com Cristo, porque ali eles deveriam ter consciência que Cristo haveria de vir e morrer pelos seus pecados. Então você disse que você morreu também para o pecado. Ou você morre para o pecado, ou você é morto pelo pecado. Essa é a realidade de todo ser humano. Ou você vai morrer para o pecado, ou vai ser morto pelo pecado. O pecado sempre está envolvido. Continua então dizendo no verso 6. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Então, o que significa? Que Cristo na cruz crucifica a nossa velha natureza. Qual que é a natureza sua velha? De pecado. Não tem muito segredo nisso, mas o que é o pecado? Isso é pecado? Isso não é pecado? Como que eu enxergo o que é ou não pecado? Como? Conhecendo o quê? A palavra. Se eu não conhecer a palavra, eu não vou saber o que é pecado. Quantos já viveram na sua vida coisas que eram opostas ao que as Sagradas Escrituras diziam, mas não tinham sequer consciência? Ou até mesmo depois de conversão, você vai bem e fala assim, não, isso daí não pega nada. Todo mundo faz. Eu já mencionei para vocês uma parada, né, que aconteceu. Tinha um aparelho que era a BTV. Se alguém tem, fica a dica. Para fazer a mesma coisa. É um aparelho que você comprava, você adquiria e por ser sinal via satélite, você pagava uma mensalidade para assistir determinados filmes, porque isso tudo era interceptação via satélite. Então, em tese, você está pagando a internet. Isso daqui é uma tese jurídica, tá? Que eu usava para me justificar. Não, isso daqui não é errado, porque eu pago uma mensalidade. É um aparelho que vende. Até aí você vai... O que acontece? Todos os nossos pecados, eles vão sendo encobertos segundo nossos pensamentos. E algumas pessoas vão justificar seus usos e aí a consciência de cada um. Não estou aqui apontando ninguém, estou falando da minha realidade. E quando aconteceu isso, e chegava assim, eu nem gostava de ver muito, porque tinha ido num amigo que ele tinha, e daí ele falou assim, compra lá. Tal. Daí eu falei assim, eu nem assisto direito de televisão, mas passava alguns filmes e também nem via filme, não sei nem porque eu comprei, na verdade. Na verdade, eu sei agora porque é para Deus mostrar a realidade. Foi então que foi indo, mal usava, chegou, minha filha teve a oportunidade de trabalhar, minha filha trabalha com internet, ela falou assim, tem um negócio agora que você vende o sinal desse negócio, desse aparelho, só que agora é tudo dentro de um aplicativo, você baixa o aplicativo, você paga uma assinatura e você utiliza. Daí eu fui na internet pesquisar sobre tudo isso, sobre todas as implicações que poderiam dar
disso daí, de toda essa comercialização, todas essas questões. Daí eu falei, filha, não é desse jeito. Mas você tem na sua casa. E aí? Na mesma hora eu peguei o aparelho e mergulhei ele na água. Joguei fora. Assim, então eu estou errado. E pronto, não tem outra justificativa. Mas quando é próximo de você, você começa a sentir de maneira diferente. Daí aquilo não tem escrito na Bíblia, você não poderá ter isso. São princípios e valores que vão estar ou inseridos em você ou não. E isso como? É somente o Espírito. Porque tem outras pessoas. Por exemplo, já abordei com vocês, mas é muito comum. Roupa falsa. É muito comum. Por quê? Porque a gente tem um desejo. É certo ou errado? Isso daí não é mera moralidade. Daí cabe cada um olhar para o seu coração e ver onde está depositado o seu coração. Mas por que eu quero isso e por que eu quero? Tem uma bolsa que custa R$500, a outra mesma bolsa custa 50 mil. Você vai pagar qual? A réplica? Você quer a réplica para parecer com aquilo de 5? É natural. Quem nunca? Tá bem? Tá todo mundo mesmo. Então não tem ninguém limpo aqui. Mas essa é a realidade do ser humano. Mas até que o Espírito nos convide a enxergarmos as coisas de maneira diferente. Dentre outras milhares de questões que eu posso mencionar que eu já fiz e que muitos de vocês podem ter feito. E talvez possam depois até compartilhar coisas que vocês faziam e falar assim, eu nem achava errado. Mas depois você começa a enxergar o Evangelho de maneira diferente e isso começa a florescer dentro de você. Isso é o processo de santificação, essa nova vida. Essa nova vida que é gerada através dessa palavra, que conhecendo cada vez mais, nós vamos vivendo uma vida completamente distinta. No verso 6, quando ele diz, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais o poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Ou seja, está intimamente atrelado a isso. Agora, nós podemos enxergar as coisas de maneira completamente distinta. Nós começamos a enxergar o mundo de outra forma. Aquilo que pra gente antes era tranquilo, agora incomoda. Agora incomoda. Se eu entrei no Instagram e vi uma foto de uma mulher e meus olhos forem para ali, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Ainda bem, né, amor? Não, mas o que acontece? Nós podemos... Outrora, não pega nada. Não estou pensando em nada. Não, mas daqui é só um pouquinho. E essas pequenas legalidades vão manifestando cada vez piores. Então, é muito difícil abordar essa questão dessa nova natureza em Cristo Jesus. Deixar de ser escravo do pecado é uma obra que só pode ser gerada pelo Espírito. São coisas que aparentam ser lícitas. Eu posso deixar de congregar? Pode, mas é lícito ou é ilícito? Entender o que nós podemos fazer é o mais difícil. O que eu mais recebo são perguntas, se é pecado ou não é pecado. Outro caso. Minha vida é cheia de casos. Chegou um menino, novo também, 27 anos. Fiz minha tatuagem, galera. Da hora, hein? Mas como assim? Pode? Dele. Não, poder não pode, né? Eu falei, mas como não pode? É proibido fazer tatuagem? Ele, não é proibido. A família dele é TJ. Vocês sabem o que é TJ? Torcida Jovem, brincadeira. É raro ter santista, daí quando tem santista tem que fazer pelo menos uma piada, né? Quando chega, ele falou pra mim já que a mãe dele era TJ. Aí eu fui dando corda pra ver. Assim, sua mãe já viu ele? Ainda não. Assim, como ela vai se sentir quando ela vê? Assim, ixi.
Não dependo mais dela, moro sozinho, sou casado. O que ela tem que falar? Esse homem está em Cristo? Ele não é da mesma crença que a mãe. Mas eu falei, irmão, não dá. Não mostra. Você já errou de fazer. Mas agora, pelo menos, não causa essa dor, porque isso daí vai causar uma dor nela. Aí você tem que optar entre o ruim e o péssimo, porque ocultar também é uma mentira. O que faz? Olha como é difícil viver, né? Apaga. Mas a gente fala desse jeito? Quem conhece a história de que pai apagou tatuagem de filho aqui? Nunca ouviu falar de história que os outros pegam e passam lixa? Já ouviu? Quem é mais velho sabe que o barato era louco. Agora é social, né? Aí, a filha foi expulsa de casa. Quantos anos ela tinha? 83? Quantos anos ela tinha? 18 anos. Por quê? A questão é pecado fazer tatuagem? Mas seu pai não deixa. Já envolve milhares de outras situações. Então, entendermos todas essas questões vai manifestar uma realidade. Não é se é conveniente ou não é. Então, o evangelho não é completamente preso. Beber é pecado? Beber? Não, mas muitos tomam isso como pecado. Você pode beber? Pode, mas você deve beber? Por que não? Olha que loucura. Hã? Será? Você vai tomar um vinho com a sua esposa. Você não pode glorificar a Deus? Você vai tomar uma cerveja com a sua esposa. Você não pode estar glorificando a Deus? Mas então, e como que eu vou saber se tem esse controle? Você vê que é muito mais abrangente? Eu tomo uma cerveja. Eu não tomo, tá? Mas eu estou citando um exemplo. Vocês sabem que eu nunca bebi na minha vida. Embora eu tenha sido miserável, eu continuo sendo miserável ainda, mas fiz milhares de coisas. Por Deus, Ele não deixou eu utilizar isso. Mas imagina você estar ali, você é chatão. Quem aqui nunca bebeu? Só eu, né? Você nunca bebeu? Nunca tomou um gole? Nem um gole? Que bom. Quem mais, não? Até você, Latrelzinho. Dá uma cotovelada, mano. Pedro? Nunca bebeu, né? Glória a Deus. Você também não? Nem experimentou, nem colocou na boca para ver. Por quê? Olha que estranho. Beber, as pessoas acham que é de beber de manguaçá. Não, eu estou perguntando quem colocou uma gota de álcool na boca. Você já colocou uma gota? Então, mas e se tivesse gostado? A questão é experimentar. Então, é outra realidade ainda. Mas imagina essa realidade da bebida. São poucos que não experimentaram. Mas se você bebe, você consegue ficar de boa? Tranquilo, você é chatão, você é tímido. Você toma um gole, daí você fica mais sociável. Quem bebia aqui para ficar mais sociável? Aí, ó. Imagina você é pai, você está na sua casa, mano, não troca ideia com ninguém. Coloca o suquinho do Ursinhos Gummy ali, toma um pouquinho, já começa a trocar ideia com todo mundo. Tem um que fica carinhoso, o outro fica chorão, o outro fica de outro jeito. Fica de tudo quanto é jeito. Tem outros que ficam nostálgicos, fica o quê? Rico. Tem gente que fica rico. Mas então, olha essa realidade. Mas essa é a realidade do pecado. Daí você não vê o que isso desperta. Agora, você vai olhar e seu filho viu você tomando. Mano, meu pai é chato, mas eu comecei a observar que toda vez que ele toma essa parada, ele fica legal. Ele vai chegar, ó pai, toma aqui. Ó a mente do ser humano. Um homem vai sair com uma mulher, o que ele oferece? Por quê? É bom isso? Não. A Bíblia, Jesus transformou a água em vinho, mas era para um bando de alcoólatras? Não
Não era, mas o mesmo Espírito pode trazer a moderação. Então, eu não estou aqui para julgar quem bebe ou não bebe, mas a questão para você se autoavaliar, no contexto que nós moramos, no país que nós moramos. Quem conhece uma vida que foi edificada, uma casa que foi edificada por conta da bebida? Me fala uma aí. Quem conhece casas que foram destruídas por causa da bebida? Até hoje. Vale a pena? Ponto. É uma matemática, é um raciocínio. Ah, mas é lícito ou não é lícito? A Bíblia fala para não se embriagar. Então, não dá para eu cuidar da vida dos outros. Muitas pessoas vêm me perguntar, galego, pode beber aí? Fala, irmão, se você quer congregar aqui porque pode ou não pode beber, porque você pode ou não pode fazer. Eu não sou quem determina o que você pode ou não pode fazer. Mas Deus, por intermédio da sua palavra, nos direciona a quem nós deveríamos ser. Nós temos um padrão. Nós temos um lugar para nos refugiarmos e olharmos a realidade da nossa vida. Quantos de vocês já queriam ter deixado para trás isso daí? Falar assim, eu queria apagar as marcas que eu carrego por conta disso. Por conta da bebida, até mesmo das coisas que eu nem sequer consigo lembrar, porque quem bebe também fica com amnésia, né? Tem uns que lembram, mas falam, nem lembro. Porque é melhor. Mas imagina você ter uma vida do qual você tem que se esquecer. Que vida miserável. E nós somos agora chamados para uma vida que traz vida. Uma nova vida. Regenerados e transformados. Uma vida prática, mortos para o pecado. Se aquilo me leva ao pecado, eu evito. Tem gente que não vai poder passar na frente de um bar. Tem gente que é o resto da vida. Tem um rapaz que congrega aqui conosco, ele passou por um processo de dependência química, ele estava utilizando crack. Imagina que ele ficou, acho que 15 anos na rua. 7 anos ele estava sem ver a família. Ele está passando pelo processo já de tratamento e ele já está há um tempo limpo. Mais de que 7 meses, né? Então, ele já está ali, só que ele ficou um tempo sem vir. Eu mandava mensagem, aí, mano, onde você está? O que está acontecendo? Por quê? Você já imagina o pior. Porque é a ação constante. É o resto da vida que ele vai ter que vigiar com quem ele anda, com quem ele fala. Da mesma forma que nossas vidas também vão ter que ser vigiadas. Tem coisas que eu não vou poder fazer mais. Tem coisas que eu vou ter que manter completamente longe. Porque agora eu fui comprado, eu entendi minha natureza. Galego, mas não é o Espírito que faz, quando ele quiser ele faz. Você é um safado se você falar isso. Mas muita gente fala. Muita gente fala. Se Deus quiser, então faz. Nós não somos guiados agora meramente por Deus guiando nossas vidas. Embora Ele seja o autor e consumador de todas as coisas, nós temos responsabilidades. É pecado não ler a Bíblia? Não, você não vai conhecer Deus. Mas você deve ou não deve ler a Bíblia? Se você deve ler e você não lê, é pecado? Olha como é problemático. Olha como é problemático. Se eu acabo de afirmar que eu devo ler, eu não ler, eu estou em pecado naturalmente. Ah, não, Deus me obrigue a ler. Você acha que daí vai acontecer uma voz? Leia a Bíblia. Talvez possa acontecer. Uma voz na sua cabeça. Que é a sua consciência. E que não poderemos explicar também, talvez, um Deus operando dessa forma, mas te conduzindo a Ele. Tem gente que bebe e fala que subiu ao terceiro céu. Vocês sabem que a gente fez, mas direto aparece umas loucuras dessas. Agora, o que é? Mas, se nem Paulo foi permitido falar, não vai ser aos meros homens, porque nós somos guiados por uma palavra. E essa palavra agora deve guiar nossas vidas. Ele está explicando isso, que nós somos guiados agora por um Espírito, que nos deixou uma palavra que agora guia nossas vidas. Esses livros estão aqui como um norte. Não é um norte meramente rígido. Vocês já viram que fazer para uns tatuagem é pecado. Para outros, não. Para uns beber é pecado, para o outro, não.
Você chega um cara que tem problema com mulher, ele vai trabalhar de ginecologista. Ele é médico. Vai dar bom? Não vai. Vai pegar qualquer outro tipo de exemplo. Vocês podem criar milhares de exemplos. Então, isso é meramente para vocês se examinarem também. Falar assim, ó, tem coisas agora que não dá mais para mim. Irmão, se está acontecendo isso daqui, acabou. Gosto de jogar futebol. Vou jogar futebol, vou lidar lá com um monte de cara que estava junto comigo, que não fala nada com nada, vou estar naquele ambiente, daí um bebe, daí eu sinto vontade de beber, daí eu começo a beber, começo a pensar em mulher, começo a fazer... É um ambiente para você estar? Não. Você vai começar a enxergar isso, porque agora é uma nova vida. Morto para o pecado não significa imune ao pecado. O pecado causa marcas, e ele vai causar marcas que vão te ferir, vai ferir as pessoas que vocês mais amam. Um escorregão bagunça tudo. Uma falha é suficiente. Por isso que nós andamos mediante as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Leitura da palavra, oração, comunhão, para que possamos estar fortes. Jejum. Você pode jejuar pelo seu pecado, até que você dependa cada vez mais de Deus. Se eu começo a negligenciar, você não tomar um banho um dia, você vai ficar zoado? Sim ou não? Algumas vezes. Mas vai indo. E é isso. E o que acontece? A gente vai se acostumando. Quem vai sentir o odor? Os outros. Quem está fedendo, nota que está fedendo? Não, eu chego em casa do jiu-jitsu, minha mulher às vezes não deixa nem eu entrar. Ela tira, só falta me colocar junto na máquina de lavar. Eu noto? Nem noto. Vou em todo lugar se deixar daquele jeito. Eu cheguei do treino, daí fui levar meus filhos no jiu-jitsu. Daí eu cheguei, já estava em cima do horário, falei, não, vou desse jeito. Tava com a calça, galego, mas você tá fedido? Eu falei, vê se eu tô fedido. Ela falou assim, tá, mas nem tanto. Mas tem gente que usa a mesma roupa várias vezes, tá? Não deveria, mas fazem isso. Mas imagina esse é o cheiro da gente deixando de fazer essas disciplinas espirituais. Mais cedo ou mais tarde você vai começar a feder. Se você não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura da palavra, naturalmente, porque a sua consciência guia a sua vida. Ainda que você seja guiado pelo Espírito, não se esqueça que você tem uma consciência. E essa consciência é caída. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não alimentar diariamente isso, você naturalmente vai se distanciando. Isso é, se você já não sempre esteve distante, porque aquele que está em Cristo, ele vai desejar isso. Ele vai desejar orar, ele vai desejar ler a palavra, ele vai desejar ter comunhão, ele vai desejar que o pecado saia da vida dele. Quem tem pecado que deve sair da vida aqui? Todo mundo? Quem não tem pecado que tem que sair da vida? Mas se tem, por que ele ainda está? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, se somos mortos para o pecado e agora o pecado não mais me domina. Lembre-se, antes nós éramos um carro sem alinhamento. Quem já teve carro sem alinhamento? Você soltava um pouquinho. Esse é o homem. Daí Deus chega, coloca no lugar, você está aqui, ó. Você sabe que para cá é o lugar que você quer ir. Mas daí você olha e fala assim, ó, eu quero ir para cá. Mas na verdade você não quer ir para cá, você quer ir para esse lado ruim mesmo. Você almeja isso, mas agora você não está mais inclinado. E você vai. Você está vendo o telefone, liga a determinada pessoa, você nem atende mais. Sai de grupo. Apaga a pessoa que... Naturalmente, a pessoa começa a se relacionar. O que a pessoa faz?
na era moderna agora. Já vai no Instagram e faz uma limpa. Bloqueia, apaga. Por quê? Porque tem medo de uma pessoa. A pessoa está ali, a pessoa que é meu companheiro, não é respeito, às vezes é medo dessa pessoa. Mas o medo também não pode te impedir de ser autônomo, porque às vezes é um medo meramente aparente. Eu posso apagar dali e está tudo aqui. Então, a regeneração do espírito começa na nossa mente. Nossa mente é renovada e nós começamos a buscar as coisas de maneira diferente. Esse é o cristianismo. Entender a obra de Cristo em nossa vida. A intenção é fazer com que vocês entendam o que existe por trás da Bíblia. Não olhando palavras motivacionais que as coisas vão dar certo, porque às vezes as coisas não vão dar certo. Às vezes está ruim e vai piorar. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem triunfalista do Evangelho é uma mentira. Seu pecado está ruim, amanhã ele vai te açoitar mais ainda. Mas para que isso te fortaleça, porque esse Deus quer te manter forte, Ele quer te fazer forte. E você agora, guiado pelo Espírito, vai resistir cada vez mais. Porque o pecado nos atrai. Embora tenhamos morrido para o pecado continua a ser objeto de desejo dos nossos olhos, de nossas mãos, de nossos pensamentos. Quem não pensa coisa ruim? Todo mundo pensa. Você queria não pensar? Às vezes nem queria também. Porque às vezes até pensar é bom. Você vai. Pensa alguma coisa porque isso traz dopamina no corpo. É natural. O simples fato de desejar é como se você já tivesse conquistado. Sabia disso? Que a neurociência já tem estudos assim? Às vezes nós projetamos algumas coisas e o simples fato de projetar e falar aquilo que eu projetei, às vezes eu não sinto mais vontade de conquistar, porque eu já conquistei aquilo somente na minha mente. Olha que loucura! Isso tem milhares de estudos sobre isso. Então, por isso que o pecado começa a fluir dentro de nós. E Paulo tenta mostrar a realidade de quem nós somos. Nas cartas deles, como vocês viram, ele trata isso de maneira muito abrangente. Ele traz vários relatos para igrejas diferentes da maneira como deve viver. Maridos em relação às esposas, os escravos, que eram como se fosse uma classe também operária. Mostrando a maneira de viver. E a Bíblia nos mostra a maneira de viver. Só que sem ler a Bíblia eu não vou saber como viver. Eu vou continuar vivendo segundo meus padrões, e meus padrões são horríveis. Eu só vou entender que meu padrão é horrível quando eu olho para um padrão reto. E o reto não é seu vizinho, o reto não é seu pastor, embora eu deva caminhar da melhor maneira possível, porque eu também estou seguindo Cristo, eu posso eventualmente fazer coisas que pode ser horrível. E como lidar com isso? Nós olhamos para um exemplo perfeito. E quem é o exemplo perfeito? Cristo. Você não olha para aquela pessoa e fala assim, mas ela fez isso e deu certo. Outro exemplo meu. A gente começou ocorreu nossa conversão em 2015. Daí pegou, comecei a ler. A gente chegou, e aí? O que está acontecendo? Começou a mudar as coisas aqui dentro de mim e dela também. A gente começou a se relacionar e a gente tinha relação sexual. E aí, é certo ou errado? Mas por que é errado? Porque a Bíblia aponta que é errado. Fala que o homem se torna um com a mulher. Relacionamento fora do casamento é o quê? Adultério. Relacionamento sem ser casado, fornicação. Porque você se torna um com essa pessoa. Então, a gente começou a entender isso. Eu não queria casar, não queria mais nada, mas Deus começa a despertar. Daí você vai falar assim, lógico, com essa mulher até eu casaria, mas eu não estava com esse problema assim de buscando. Para mim, minha vida estava boa, mas depois que Cristo vai, descortina meus olhos, olha o inferno que eu vivia. E daí você almeja aquilo que é bom. E daí você começa a consertar aquilo que estava errado. É esse processo de santificação. Aí você casa, você regula, e você vai vendo as coisas fluir de acordo com a verdade. Você vai organizando as coisas. Porque isso daí vai causando marcas.
vai causando marcas e vão impedindo você de alcançar outras coisas, porque o próprio fato de estar errado já nos gera peso na consciência. Nos gera peso na consciência. E como que faz isso? O Espírito nos constrange a viver uma vida que glorifica Ele. Se não acontece isso, é porque muitas vezes a gente nem sequer foi convertido e transformado. Com vocês já devem ter acontecido várias coisas assim, só que precisa citar esse exemplo e você falar assim, olha, aquela parada é desse jeito. Eu estava fazendo isso, mas agora não tem mais como, porque eu fui regenerado. Não cabe mais a mim. Cabe um leão ficar comendo alface? Não. Um leão vai desejar o quê? Carne. Um leão vai desejar carne. O desejo do leão é pela carne. Ele comer alface, ele pode comer para saciar uma fome. Mas o coração dele deseja carne. Eventualmente ele vai. Nosso coração é maligno. Até que Cristo transforme e incline novamente para o lugar correto. Continua agora no verso 7. Quando diz, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, se de fato morremos com Cristo, esse pecado já não nos escraviza. No verso 8 diz, então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, no sentido de quê? Pode ser da eternidade? Pode. Mas viver é essa união e essa realidade aqui na vida. Cristo não veio te melhorar para a vida futura. Ele veio melhorar você agora para a sua família da sua casa, para o seu vizinho, para os seus companheiros, para a sociedade. Para você chegar e caminhar ali e não ficar sendo o mesmo maluco que era no passado. Porque é isso a transformação. A transformação não é para a vida após. Na vida após é certeza. Mas e aqui? Aqui nós somos melhores amigos, melhores homens, melhores mulheres, melhores pais, melhores filhos. Porque o Espírito faz isso, ele vai nos mudar. Olhe para dentro de você e enxergue Cristo mudando isso. Trazendo o desejo de glorificar o nome dele. Não é de agradar outras pessoas, mas de glorificar o nome de Cristo. E eu glorifico o nome de Cristo, às vezes, sucumbindo a devidos desejos, a não fazendo aquilo que eu imaginava ter o direito de fazer. Por quê? Lembre-se da tábua dos 10 mandamentos? Existem quantas tábuas? Muito bem, então bons. A primeira tábua vai de primeiro a quais são os mandamentos da primeira? Os 4 primeiros. Êxodo 20. Amar Deus sobre todas as coisas, não farás outra imagem, não usará o nome de Deus em vão e guardar o sábado, guardar o dia de descanso. E depois vai começar tudo próximo. Não adulterar, não mentir, não cobiçar, não matar. Mas enfim, quando você olha, você glorifica a Deus, primeiro a forma como você glorifica a Deus em si mesmo, e depois como você glorifica a Deus no próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Entendendo que nosso relacionamento não é com pessoas. Depois que você se torna, que você é convertido, seu relacionamento é só com Deus. Como tudo se estivesse fazendo fosse para Deus. Eu não venho para cá por conta de vocês. Eu venho por conta de Deus. E naturalmente isso derrama em vocês. Eu não vou deixar de fazer determinadas coisas por conta de outras pessoas, mas por conta de Deus. O melhor exemplo para enxergar é o amor. O amor, por exemplo, se você não trai a sua mulher porque você tem medo dela descobrir, acabar seu relacionamento e seus filhos crescerem longe dos pais, você ama? Não. Você faz obrigado. Pelo medo. Mas se eu faço... Por quê? Porque eu amo. Daí não existe mais. Isso o que faz? É o Espírito só que pode fazer. Só o Espírito pode matar essa carne. Mas nós vamos olhar sempre uma referência. É necessário referência, só que nossas referências no mundo são horríveis. Não existe uma única referência boa. Pega aí na Bíblia alguma referência boa.
O único que você vai encontrar, mais ou menos, é Daniel. Porque não tem muita história dele, mas se for olhar a vida dele de perto, da mesma forma aqui, se for pegar, dá para pegar como referência alguns aqui. Mas por que não anda perto? Porque se for andar, pega Davi, quem queria levar Davi em casa? Hã? Vai pegar outros, Paulo, leva apóstolo. Mas olha o que ele estava fazendo. Os caras estavam com medo dele antes. Mas ele é Paulo. Sabe o que ele fazia? Mas eles confiavam em quem? Em Cristo. Nós devemos também depositar nossa confiança em Cristo. Porque senão nós falharemos. Nós vamos encontrar pessoas que podem refletir a luz de Cristo, naturalmente, mas não existem santos. Não existem. Essa é a realidade. Não é diferente um homem que está aqui como um homem que está aí embaixo. Ele deve ser guiado por um espírito, mas só tem um que é referência nossa. Embora nós possamos olhar e falar assim, olha ali. Só que daí a gente se decepciona. Porque eu fatalmente vou decepcioná-los. Não vou falar a palavra que você queria ouvir, não vou te abraçar, não vou te dar oi, talvez não vou pegar olhando nos seus olhos. Imagina que tem gente que já reclamou disso, tá? Mas ele não me cumprimentou. Mas é natural, porque você deposita expectativa em cima da pessoa, esquece que a nossa expectativa é depositada no único que deve ser depositado, em Cristo Jesus. Continua indo. No verso 9 diz: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Então, Cristo morre quebrando o poder do pecado que nos escravizava. Cristo morre para quê? Para redimir o homem. Pense que na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados, do presente, do passado e do futuro. Essa é a realidade da cruz. Mas isso me dá direito de andar em uma vida de pecado? Não. Tem uma história antiga, dentro da igreja romana, tinha a questão das indulgências. Você comprava uma carta do qual isso lhe dava o direito de ter os seus pecados perdoados. Daí você ganhava uma cartinha. Daí o rapaz estava oferecendo, depois procurem, Tetzel. Para vocês terem uma ideia, falava que cada vez que uma moeda de ouro caía no gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Então, o que acontecia? Um homem ouvindo, vocês precisam pagar pelos seus pecados. Daí falou assim, quanto que é para pagar pelos meus pecados passados? 3 moedas de ouro. Assim, para pagar pelos meus pecados do presente e do futuro. 10 moedas de ouro. Daí ele falou assim, 10 moedas de ouro? Toma. Daí colocou tudo dentro do gasofilácio, daí pegou a espada e falou assim, é um assalto. Levou todas embora. Este é um homem miserável, que acha que pode comprar a Deus. Nós não vamos enganar a Deus. Ou nós estamos dele ou nós não estamos. E aquele que está não vive mais na prática. Não vive mais escravo disso, porque Cristo subjugou o pecado. Nós vemos então que ele morrendo, ele quebra o poder do pecado. E diz ainda no verso 10, mas agora que ele vive é para a glória de... E nós devemos viver para a glória de Deus. Sua vida tem glorificado a Deus? Como você vai olhar a sua vida? Se as pessoas olharem a sua vida, vão falar assim, não, essa vida glorifica a Deus. Mas não importa o que os outros pensem. Muitas vezes nós pensamos isso. Não importa o que os outros pensem, porque você deve reluzir a luz de Cristo. Então, naturalmente, o que o outro vai pensar é importante. E é importante que não olhe mais para você. E olhe e veja a imagem de Cristo nas suas atitudes, na sua fala, nos seus comportamentos. Porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora você é um mini Cristo andando por aí.
galego, mas todo bagunçado assim, mal vestido, maltrapilho. Sim, sim. Não falei que você é perfeito, falei que você agora carrega uma imagem do qual você vai se enxergar diariamente mais. Você vai olhar para assim, não cabe mais para mim isso daqui, não faz mais parte de mim. Eu não sou isso, não como mais alface. Meu desejo é por outras coisas, porque o Espírito de Deus agirá dentro de nós, porque Ele morre para nos trazer vida, e essa vida glorifica a vida dele. Por isso que é importante compreendermos os efeitos do pecado. No verso 11 diz, da mesma forma considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado. Se considerem mortos para o poder do pecado. Olhe para a realidade da sua vida e fale assim, isso daqui não faz mais parte da minha vida. Isso envergonha o nome de Deus. Ainda que você possa fazer qualquer coisa oculta dos olhos dos homens, tudo é feito às claras aos olhos de Deus. E quão vergonhosos são os nossos pecados ocultos. E nossos pecados normalmente são ocultos. Nossos pecados ficam, e muitos irão para dentro do caixão, porque nunca serão revelados. Mas lembre-se que Deus não deixa as coisas ocultas. Quando Ele quiser revelar, Ele revela. Mas quão bom é chegarmos diante do Senhor e nos arrependermos. Termos irmãos que nós podemos confiar e falar assim, ó, estou desse jeito. Está acontecendo isso, isso, isso. Ter irmãs que vocês podem conversar, por isso que eu reivindico sempre que vocês sejam cada vez mais unidos, frequentem cada vez de maneira mais constante, tenham cada vez mais proximidades. A galega, eu estou com dificuldade nisso, eu estou com tentação. Perfeito. Converse, porque isso daí talvez será um objeto de livramento na sua vida. Eu estou aqui fazendo isso. O simples fato de você falar, o próprio Espírito irá operar no seu coração. Nós temos que viver de maneira diferente. E já ter a certeza que nós estamos mortos para o pecado. E para o poder do pecado, nós não somos mais escravos. Nós cremos que Cristo nos comprou e que nós pecamos pelas nossas próprias mazelas mesmo, porque nós somos miseráveis. Mas isso não nos domina. Então, quando nós pecamos, nós estamos tornando a graça de Deus barata. Dietrich Bonhoeffer falava isso daí. Era um homem que era do campo nazista, que foi refugiado. A graça que não gera transformação. Uma graça que permanece o homem em suas mazelas e ele ainda acredita que a sua vida foi transformada, mas transformada do quê? Nós temos que olhar para essa realidade desse verso. Considerarmos mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Vocês vão entender isso de maneira um pouco mais abrangente em Efésios. Vocês vão enxergar essa realidade dessa transformação e vivos em Cristo Jesus. Abram lá em Efésios capítulo 4. Vocês vão ver esse antagonismo. Acharam? Capítulo 4, verso 17. Olha como diz. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como... Quem eram gentios? É aquelas pessoas que solícitas? Ou eram aqueles que não criam em Deus? Boa, tão bem. Então, lembre-se que tinham o povo de Deus e os gentios, que eram todos aqueles que não tinham Deus como seu Senhor. Então diz assim, levados por pensamentos vazios e inúteis.
O que a palavra nos diz? Então, para não viver mais como aqueles que não têm mais um Senhor. Basicamente isso. Levados por pensamentos vazios e nulos. Verso 18 diz: a mente deles está mergulhada um homem sem Deus, onde sua mente está? Na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para... Quem endureceu o coração para Deus? O homem. O próprio homem. O próprio homem endurece o coração. Às vezes as pessoas olham e falam, Deus que endurece o coração. Não. Endurece aquilo que já é duro. Porque o homem já nasce inimigo de Deus. E ele não escuta as coisas de Deus. Então, uma mente na escuridão, andando sem rumo e alienado. No verso 19, continua dizendo: tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Um homem sem Deus, ele só vai praticar coisas que vão se degradar e vão levar ele a abismos. Olha que não é diferente. Quanto tempo foi escrita essa carta? Quantos anos atrás? 2000 anos. 2000 anos atrás. É diferente dos homens de hoje? Não. Daqui 1000 anos vai ser diferente? Não. Só piora. Só piora. As coisas vão piorar cada vez mais, porque antes aquilo que não era lícito se torna lícito por conta da conveniência. Não me estranha daqui a pouco aprovarem relacionamentos com animais. Tá? Não seria um espanto acontecer isso. Já permitiram até casamento, deixar bens para animais em alguns países. Então as coisas vão caminhar cada vez para mais abismos. Daqui a pouco vão legalizar pessoas namorarem seus próprios descendentes, seus filhos. Vocês acham absurdo isso? Acha absurdo, mas você acha que não existe isso? Existe. Tem pessoas que trancam outras pessoas. Tem pessoas que trancaram no porão seus filhos, se reproduziram ali. É a malignidade do ser humano. Um homem sem Deus. E nós olhamos para isso e temos misericórdia dessas vidas. Nós clamamos para que Deus os alcance. Porque se Ele não nos alcançasse, quem disse que nós não poderíamos ser tão malignos quanto? Então, olharmos para essa realidade do pecado. Então, continua dizendo. Verso 20. Mas não foi isso que vocês aprenderam de... Agora ele vai fazer esse contraste. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de... Ele fala para livrar. Embora haja a operação do Espírito, o processo de santificação é um processo de luta. Não vou mais em determinado lugar, não vou mais fazer isso. Vou pegar meu celular aqui, sair desse grupo, sair disso. Parei de andar com aquelas pessoas que estavam ali e pronto. É difícil? Lógico. Lógico que é difícil. Porque vai dar milhares de incertezas. Não, mas eu vou parar de fazer isso. E daí? Como que Deus vai sustentar minha vida? Porque eu tenho que agradar aquele meu amigo, eu tenho que fazer reunião com ele no prostíbulo, porque é ele que paga meu salário. Então eu vou. Eu dou um beijo no capeta e depois volto. E está tudo bem. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós vamos ter que deixar para trás coisas velhas que não fazem mais sentido, porque nós agora temos a plena consciência daquilo que nós devemos viver. Então ele continua. Vou ler mais uma vez o verso 22. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Não tem outra forma de você ter sido criado. Se você nasceu de novo, nasceu de novo para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Galego, mas eu não sou, então não se desespere, clame a Ele e resista. Galego, mas eu não consigo. Ore ao Senhor, chame a gente. Chame seus irmãos, fala, Senhor, está acontecendo isso. O que eu faço? Irmão, vamos chorar junto com você. Enquanto você quiser lutar, a gente vai estar com você. Mas se você quiser se entregar e viver do seu jeito, pode viver, mas vive longe daqui. Se você não quer lutar, se você vive de qualquer jeito, não precisa viver aqui. Você pode viver.
Pode, eu creio que Deus um dia irá operar no seu coração, mas se você quer lutar, desabafe com seus irmãos, desabafe com as suas irmãs. Não pense que mulheres é diferente não, tá? Não pense que com mulheres é diferente. Hoje, estatísticas mostram que as mulheres têm tanto acesso a tantas as coisas maléficas quanto o homem. A questão de pornografia é tanto homem quanto mulher. Quem nunca teve acesso à pornografia aqui? Ninguém. Todo mundo já teve acesso. Todo mundo já teve acesso. Eu fui uma vez ministrar no Mackenzie para jovens. De 150 pessoas, só tinham 4 pessoas que nunca tinham tido acesso à pornografia. E se seu celular tem, seu filho pega, amanhã ele já descobre. Isso daí vai descarregar milhares de coisas sobre eles. Vocês fazem ideia do que é isso? É uma bomba. Nós temos que prestar muita atenção em tudo, muita atenção. Nós temos que se revestir dessa nova natureza e entendemos quem nós devemos nos parecer agora. Continua dizendo, portanto, abandone a mentira e diga a verdade a seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo. Então você olha para o seu irmão como parte de você. Irmão, não tem como. Se seu dedinho está doendo, o corpo inteiro dói. Se a dor do seu irmão não dói em você, alguma coisa está errada em você. Essa é a realidade do corpo de Cristo. Verso 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Olha, fala acerca de mentira. Fala acerca de proclamar a verdade. A ira. Quantos de nós somos controlados pela ira? Não conseguimos nos controlar. Aconteceu alguma coisa, nós já respondemos agressivamente. Todos nós. Com palavras, ações, pensamentos. Mas nós agora pertencemos a Cristo e nós devemos viver de maneira completamente distinta. E continua dizendo, ainda no verso 26, segunda parte. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quantos de nós, depois de convertidos, respondemos de maneira que não deveríamos responder? Quem já fez isso? São as palavras que nós teremos que engolir para glorificar o nome de Deus. É falar amém, tá bom. É difícil, lógico. Lógico que é, mas que Deus nos capacite. Então continua dizendo, verso 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Observe. Atitudes que eram de um jeito e são transformadas. Mãos usadas agora para trabalhar com empenho e honestidade. Irmão, quem trabalha de maneira desonesta, mano, pode fazer o que for, porque vai dar ruim. Eu estou em obra, daí entraram e roubaram os fios. Daí tá lá dentro, já achando que está tudo seguro, vai pessoas lá e roubam algumas outras coisas que nem tem muito valor, mas o simples fato de pegar algo que não é seu. Não adianta, a vida não vai para frente. Embora ele não tenha consciência, ele não vai ver que também não está saindo do lugar, porque está com a sua vida anestesiada. A palavra nos direciona em tudo. Continua dizendo, verso 29, evitem o linguajar sujo e insultante. Como que está a sua língua? Tem gente que você vai conversar, a boca parece um bueiro. As palavras completamente torpes, imundas, que representam palavras que não deveriam ser ditas. Porque todos os palavrões possuem cunho sexual. Nós falamos isso constantemente. Galego, você não fala, eu me policio o máximo. Tanto que até palavras assim vocês já viram eu evitar falar. Pode acontecer? Sim, vivi 33 anos no pecado. Mas a questão é agora não admitir viver desse jeito mais. Essas palavras, não pegam nada. Começa assim. Linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas a fim de dar ânimos àqueles que as
ouvirem. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua. O que acontece com o Espírito Santo quando nós agimos de maneira contrária a isso? Mano, entristecemos. Como que são as lágrimas de Cristo? Não são de água, são de sangue. Porque é assim que ele morreu por nós, pelos nossos pecados, para que não mais sejamos dominados por ele, porque agora estamos libertos em Cristo Jesus. Termina dizendo no verso 31, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando como Deus os perdoou em Cristo. Dessa forma, nós temos a clareza de como Deus almeja que possamos agir. E isso não é mediante o que eu estou falando, é o que a Sagrada Escritura diz. Portanto, agora estamos libertos do poder do pecado. Que possamos clamar ao Senhor para que nossas atitudes, pensamentos e ações e omissões sejam diferentes. Porque somente iluminados por este Espírito poderíamos agir de maneira diferente. Nós clamamos por isso. Que você possa ter um momento de oração clamando ao Senhor. Peça ao Senhor para que Ele transforme aqueles pecados que estão ocultos, do qual você tem tentado se livrar. Peça ao Senhor para que Ele mude as afeições do seu coração, os seus desejos, as suas palavras, as suas vontades. Talvez você imagine que Deus já sabe, mas você talvez não saiba. Talvez ainda você não tenha clareza. E Ele quer atuar no seu coração e transformar a sua vida. Uma nova vida em Cristo Jesus nos foi dada. Que possamos reconhecer que Cristo morreu por esses pecados. Esses pecados que afetam a majestade de nosso Deus Criador. Que nós possamos, neste momento, agradecer ao Senhor, porque sabemos que em Cristo Jesus Ele nos perdoou dos pecados. Pecados malignos, vergonhosos, mas carregados na cruz do Calvário. Agora não existe mais peso de condenação sobre nós. Mas nós também não nos vangloriamos disso, mas nós vivemos em novidade de vida, lutando todos os dias contra o pecado, guiados pelo poder do Espírito Santo. Ó Deus, Pai, sonde esses corações, Pai. Que não sejamos aquele que entristecemos Teu Santo Espírito. Que as lágrimas de sangue não corram dos olhos de Cristo Jesus, Pai. Aquele que suportou o peso da Tua ira pelos pecados que nós cometemos e a ira que deveria recair sobre nós. Nós Te agradecemos, Pai, por tamanho livramento. Nós oramos, pedindo que o Senhor continue a nos sustentar, pois dependemos do Teu Santo Espírito. Nos fortaleça em nossas fraquezas, reforça as nossas armas e nos capacite, Senhor, a buscarmos cada vez mais a Ti, sendo mais diligentes em nossas orações, em clamarmos cada dia mais a Ti, em orarmos, em lermos a Sua palavra, em termos momentos de comunhão. Senhor, nos perdoe e nos direcione, Pai. Nós confessamos, Pai. Nós confessamos nossas falhas, nossas iniquidades e pedimos o agir do Teu Santo Espírito. Senhor, não nos permita caminhar em pecado e não sentimos nada com isso, Pai. Que possamos sentir as dores de Cristo, as dores que Ele sentiu na cruz do Calvário, Pai, diante dos nossos pecados, para que não venhamos envergonhar Teu santo nome. Que possamos levar uma vida que glorifique Teu santo nome. É assim que eu oro e Te peço, em nome do Teu Filho amado. Aquele homem santo que nunca pecou, que suportou na cruz o peso da Tua ira. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nome que é sobre todo nome. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós oramos em nome dEle. Cristo Jesus, nos revigore, Pai. Nós clamamos a Ti, que o Teu Santo Espírito encha e renove as nossas esperanças.
Amém. Vamos entoar o último louvor? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Os avisos, toda terça nós estamos em Romanos, domingo nós estamos no Evangelho de João. Próximo, sem ser nesse, no próximo, nós teremos nosso almoço. Última sexta-feira do mês nós temos encontro de homens, de mulheres e de jovens. Quem puder estar aqui também no domingo, nesses domingos que nós fazemos essa comunhão, temos o almoço, é
é o momento do qual nós podemos conversar, sentar à mesa e conversarmos, temos um momento de nos conhecermos melhor, e eu acho que é de extrema necessidade. Quem participa é indispensável, quem já participou sabe, então que vocês possam fazer parte disso também. E construímos e vivemos uma igreja visível e não apenas no nosso egocentrismo, voltados em nós mesmos, como se Deus estivesse ali meramente nos servindo, conforme as nossas próprias necessidades, sem suprir as necessidades dos outros. Vocês não imaginam, mas cada um aqui carrega uma dor, cada um aqui está passando por um processo, e por vezes talvez o seu abraço, a sua palavra, a sua amizade poderá fortalecê-los em meio a essa fraqueza. Então entendam do que se trata viver como um corpo, porque eu acho que a maior dificuldade da igreja hoje é justamente viver essa unidade. Eu tento estimulá-los a isso, que vocês possam continuar e Deus nos capacitar. Creio que os avisos sejam esses. Tem mais algum aviso importante? Não. Questão de oferta, todos já sabem, então que nós possamos fazer tudo para a honra e glória de Deus, sabendo a responsabilidade do qual nos foi designada, não por barganha, não por medo, mas sim pela generosidade do qual o próprio Espírito coloca em nosso coração. Oremos para que o Senhor possa continuar suprindo as nossas necessidades e que Ele possa ser glorificado. Vamos encerrar então com uma breve oração. Eu queria comunicar também que às terças-feiras, por vezes eu vejo que algumas pessoas possuem dúvidas e vêm conversar comigo. Eu vou tentar reduzir um pouquinho o tempo, pelo menos, das ministrações do culto, e daí no final a gente ter, quem sabe, assim, uma questão de abordar algumas questões, até mesmo que são ministradas, para que vocês possam ser direcionados e instruídos. Como nós não temos uma escola bíblica dominical, embora eu faça as lives diariamente, poucos participam, daí pelo menos a gente pode esclarecer as dúvidas e também compartilhar algumas questões que eu acho que sejam de extrema valia também para amadurecimento enquanto um corpo. Que o Espírito nos guie, que sejamos edificados por essas palavras. Senhor, nós glorificamos Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós agradecemos, Pai, por mais um dia termos oportunidade de glorificar Teu santo nome. Nós oramos, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Nós pedimos, Pai, por aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, por momentos de luto, por momentos de dor. Nós pedimos que o Senhor entre com refrigério do Teu Santo Espírito e os direcione, Pai, às fontes de águas tranquilas, do quais emanam diretamente do Teu trono. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ter um lugar, de termos um lar, de termos alimentos sobre a nossa mesa. Nós te agradecemos, Pai, por guardar as nossas famílias, nossos filhos. Agradecemos, Pai, pelos nossos empregos e pedimos que o Senhor continue a prover em nossas vidas para a honra e glória do Seu nome, não porque nós merecemos. Não se esqueça, Pai, que pertencemos a Ti e fomos comprados por um alto preço. Pedimos o Seu favor sobre as nossas vidas para que Seu nome seja engrandecido. Nós te agradecemos também mediante as dificuldades que nós temos, Pai, sabendo que até mesmo nas dificuldades as Suas boas mãos estão sobre nós, nos guiando para que possamos amadurecer e ser guiados a lugares do quais nossas mentes não nos levariam sozinhos. Nós te agradecemos por todas as disciplinas, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos o Seu favor sobre essa igreja, sobre cada uma dessas famílias que estão aqui representadas. Nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê uma continuidade de semana, do qual o Seu nome possa ser resplandecido e possamos ter a clara visão de tudo que o Senhor é em nossas vidas. Nós oramos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vão em paz, Deus os abençoe.